Luiz entrou na quinta série. A quinta série que existe em mim, saúde, a quinta série que existe em você. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, um podcast que fala de livros de um jeito que você nunca viu. Tudo bem, pessoas? Como vocês estão? Hoje o nosso episódio é sobre um tema que eu particularmente gosto muito e eu tenho certeza que as minhas amigas aqui também, que é sobre o quê? Halloween e Dia de los Muertos. E eu tô aqui com as minhas amigas para conversar um pouquinho mais sobre questão literária e afins dessa temática com vocês. Quem tá aí comigo? Oi, sou Luíse e estou bem animada para esse tema, falar sobre Halloween e esses livros de terror que a gente curte, essas leituras bem trevosas. Oi, pessoal, eu sou a Camila, eu sou parceira da Thaís no Instagram, @realidade literal. Não tenho muito o que falar, porque não é um tema que eu estou me aprofundando na leitura ultimamente, mas vamos lá, né? Segue o baile. Opinião é o que não falta para mim. Olá, pessoal, eu sou a Mai, aqui de novo com vocês. Eu tô lá no Instagram, @mai.books, e a respeito dessa temática aí, eu tô aqui só para bater ponto, porque, sim, não é uma coisa que eu leia muito, mas eu participo, né? Tamo aí, tamo juntas, somos amigas. Abraçar essa causa. Esse episódio vai ser literalmente o episódio que a Thaís e mais vai falar na história. Duvido. Oi, gente, então, eu sou a Thaís. Hoje eu estou encabeçando o episódio, que é sobre um tema que eu gosto muito. Na verdade, já faz um tempo. Camila tá aqui junto comigo para comprovar, porque esse gosto por essa festa típica vem desde a época da faculdade, porque a gente costumava fazer todo ano, era uma tradição no curso, fazer a festa de Halloween e Dia de los Muertos, porque tem o pessoal do inglês e tem o pessoal do espanhol que faz letras. Então a gente juntava os dois. As duas festas típicas. O pessoal que a gente mais gostava que participava da festa era o pessoal da gastronomia, né? Exato. Exato, porque aí vinha o pessoal da gastronomia e fazia as comidas. Não, eu fiquei um momento um pouco preocupada que eu achei que a Camila que eu ia falar que gostava mais dos mortos. Então, a gente nunca sabe o que vai vir da Camila, né? Mas que bom que era o pessoal da gastronomia. Imagina, devia ser um pessoal bem maneiro. Eu acho que o pessoal mesmo. da gastronomia é bem-vindo em qualquer festa. Em qualquer festa, exatamente. Mas nessa era bem legal. Eles faziam uns doces bem típicos, bem temáticos. E era divertido, porque a gente passava o dia inteiro arrumando o lugar lá, decorando, fazendo essas decorações bem macabras, bem divertidas. Uma vez a gente jogou um monte de groselha no bebedouro pra parecer sangue. Era muito divertido, muito divertido. E a parte mais divertida ainda era a gente se fantasiar, porque tem a questão das fantasias do Halloween, Dia de los Muertos. Enfim, gente, vamos lá. A primeira pergunta que eu ia fazer pra vocês era justamente qual que é. Eu já falei aqui sobre a minha experiência com Halloween, desde quando foi um pouco mais velha, né, na época da faculdade, que eu descobri o que significava, enfim, a gente começou a comemorar. E aí, quando a gente criou o Realidade Literal, o Instagram, todo ano, no mês de outubro, a gente faz. A gente não, eu, né? Eu faço as leituras típicas. Típicas é ótimo, na festa junina. Então, a pergunta que eu queria fazer pra vocês era justamente essa, né? Qual que é a experiência de vocês com essa data comemorativa? Então, no meu caso, eu não sou muito acostumada a comemorar Halloween, né, essa data específica. Já fui em algumas festas que outras pessoas organizaram, inclusive até algumas festas da fantasia também. Não lembro se era específico de Halloween ou se era só festa de universidade aleatória, né, de universitários aí. E assim, minha relação é mais participar quando tem alguma coisa. Na verdade, uma amiga nossa uma vez fez um aniversário temático, também ficou bem legal a decoração dela, os docinhos que ela fez também. Vocês comentaram aí negócio de gastronomia, ela fez uns negócios bem trevozinhos, assim, que dava até uma coisa esquisita comer pela aparência, mas é isso aí, assim. Tanto a gente vai falar de literatura aí depois, mas a minha relação, pelo menos com a data, é quase nula também, assim.
Eu nunca fui numa festa de Halloween ou Dia dos Mortos. Eu achei mais divertido que Halloween. Mas eu sempre tive vontade. Mas aqui em Floripa, onde eu moro, ele não tem muito esse costume de fazer esse tipo de festa, as pessoas em si, nem na faculdade e tal. Então eu não tive essa experiência ainda. A minha relação, para começo, era obrigatória, né? Porque quem não ia na festa da Letras não ganhava presente, que era o período de uma aula aí. Então eu fui obrigada, porque no começo da faculdade eu era, né, nos 2 primeiros anos eu era aquela que chegava às 7 horas da noite, a aula começava às 7h30, então não faltava nenhum dia. Depois eu fui criando gosto, até a última festa da Letras foi um sucesso por minha causa, porque eu destrocei conseguindo brinde para todo mundo, quase ninguém ficou sem brinde, entendeu? Eu consegui uns 15 brindes. Isso porque não gostava, né, da festa. Uhum. Então, às vezes eu me animei porque era a última, né? Mas é isso, eu não tenho muito costume, não, desse negócio de Halloween. Não por relação a medo, nem nada, mas por não ser ultimamente muito a minha praia. Então, porque essa festa, nenhuma das duas festas, na verdade, são típicas do Brasil, né? Essa é a questão. Eu e a Camila, a gente só teve contato porque, como a gente estudava uma segunda língua, ela estudava inglês, e tem países que a festa de Halloween é típica, e eu estudava espanhol, como no México, que é um país que fala espanhol, tem a festa do Dia de los Muertos como uma festa típica, então a gente acabou tendo contato com essa cultura. Mas antes disso eu também nem sabia muito bem o que era, eu conhecia pelo que via nos filmes hollywoodianos da vida, mas na época da faculdade eu, pelo contrário, desde a primeira festa eu sempre achei o máximo, porque eu sempre amei me fantasiar, eu sempre achei divertido essa questão de fantasia e fantasiada, enfim, maquiada. Então, todas as festas para mim foram bem divertidas, inclusive a parte de fantasiar, a parte da comida, óbvio, e a parte da decoração, enfim. E aí, quando a gente criou o Instagram, né, todo mês de outubro já é desde o primeiro ano, já é de lei ter um mês típico, o mês todo, o mês do horror, com leitura de horror. Esse ano a Camila aí criou o desafio de Halloween, porque eu e a Mandy tínhamos feito um desafio antes, né, uma mês aleatória, agora a gente criou um desafio de Halloween. E as leituras típicas de horror, enfim, a estante toda decorada para o Halloween. Então, pra gente, como essa festa não é uma festa temática comum aqui no Brasil, eu resolvi trazer, junto com as meninas, pesquisinha aqui básica sobre o que é o Halloween, o que é o Dia dos Muertos também, pra gente ter um pouquinho, pra gente entender mais como é que funciona. Então, para começar, o Halloween, ou Dia das Bruxas, como também é conhecido, é uma celebração popular de culto aos mortos, que é comemorada anualmente no dia 31 de outubro. O termo tem origem na expressão em inglês All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, pois é comemorado um dia antes do feriado de 1 de novembro, que é o Dia de Todos os Santos. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo os Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado ainda que em menor escala em grandes partes do mundo. Como a gente já falou aqui, até o Brasil ele veio parar, né? A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é considerada feriado. Então, eu queria deixar uma curiosidade aí, talvez um pouco macabra, porque aqui a gente não... Enfim, a gente sabe, né? 31 de outubro, Dia das Bruxas, né? Que como a gente chama, né? A gente chama de Dia das Bruxas. Mas, primeiro de novembro, Dia de Todos os Santos, e 2 de novembro, Dia de Finados, né? Então, sim, aí... realmente são dias, assim, um pouco fortes. É tudo o Dia dos Mortos, tudo. É uma tríade do cão, né? Sim, então, pra quem acredita, né, nessas coisas sobrenaturais, tem mais atenção, né? Camila vai falar um pouquinho agora sobre a origem do Halloween, vai falar justamente sobre qual a origem dessa festa. Essa festa tem uma origem bem própria. Sobre a origem, acredita-se que a maioria das tradições de Halloween tenham se originado nos antigos festivais celtas chamados Samhain, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde viviam os mortos. Os celtas acreditavam que no início do inverno, os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para
amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. A cerimônia marcava o fim do verão e o início dos dias escuros do inverno. Os celtas acreditavam que nessa época os espíritos visitavam este mundo e, para afastá-los, acendiam fogueiras, lanternas e tochas. Embora de origem pagã, o Halloween recebeu esse nome após ser cristianizado pela Igreja Católica, que passou a defini-lo como véspera do Dia de Todos os Santos. Então, é que é bacana isso daí, porque justamente a igreja tentando se intrometer nas festinhas pagãs e tentar santizar todas as coisas, né? É muito louco isso. Eles roubam tudo das datas pagãs. Não queria falar nada não, mas eles roubaram todas. Não sobrou uma até dia 25 de dezembro. Tá bom, parei. Halloween, Sim. mais. Um monte de coisa. Páscoa. A Camila tava falando aqui, eu tava quase entrando em desespero só de pensar que tá chegando o dia 31 e esse negócio dos mortos voltando e os mortos andando. A pessoa gosta de leitura de terror, mas eu morro de medo desse negócio de fantasma, gente, pelo amor de Deus. É o dia que é coisa mais controversa que isso. Rasgado. Não, mas é isso mesmo, mas é gostar de sentir medo. É masoquismo que chama, eu acho, talvez. Você acha? Mas então, boa parte disso a gente aprendeu com Supernatural também, né? Exatamente. Formadas em faz isso, né? 15 temporadas de Supernatural. Se aparecer, se piscar a luz aqui em casa, eu já sei que eu tenho que pegar o sal e tacar. Ou pegar uma barra de ferro pra matar espírito. Continuando, vamos falar sobre os símbolos do Halloween. A maioria deles são característicos do Halloween por possuírem origem nos primórdios da tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo. Entre os principais estão as cores laranja e preto. Eu adoro a cor laranja e preto. Eu também acho que fica muito divertido. Não, fica bonito pra caramba, sério. Eu amo laranja. Dá um bom contraste, né? Então, o Halloween ele é associado com as cores laranja e preto, pois o Festival de Samhain era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias mais escuros. Ai, gente, eu queria que os outonos aqui também fossem bonitos, igual é nesses lugares. Que tem as folhas que ficam laranjas e caem. Aqui não tem outono. Aqui só fica tudo seco. Fogo. Só, é triste. Aqui tem outono. Tá, tem, mas não é igual lá, né? Mas não é a mesma coisa. As árvores elas não ficam As árvores de verde, não ficam bonitas, laranjas e as folhas caindo. Então, outro símbolo, a lanterna de abóbora. Do inglês, Jack-o'-lantern tem origem em um conto celta sobre um rapaz que foi proibido de entrar no céu e no inferno e vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso. Oh my God! A tradição de entalhar abóboras teve início nos Estados Unidos. Antes, os países de origem celta entalhavam nabos. A quinta série. Ai, gente! Entrou na quinta série. A quinta série que existe em mim, saúde, a quinta série que existe sabe em o que é o você. significado disso? O significado é que a pessoa não leu antes o que ela vai falar. Eu li terça esse negócio, eu já não lembrava, gente. Aí no nada fiz de entalhar o nabo. Pode continuar. Era pra ser um episódio trevoso ou Ninguém vai cortar essa parte. Vai aparecer você passando vergonha. Antes, os países de origem celta entalhavam nabos e inseriam velas no interior com o objetivo de afastar espíritos. O costume, que antes limitava a entalhar rostos nas abóboras, atualmente envolve diversos formatos. Que legal, eu não sabia de toda essa Também não conhecia essa história, eu achei bem interessante e eu fiquei até querendo procurar mais sobre a história do bendito do Jack da lanterna, que fica aí vagando pelo mundo. Tá, aí veio o cristianismo, olhou esse conto e falou: vamos criar o purgatório, por que não? Exatamente, porque pelo que ele falou ali, o tal da lanterna de abóbora, o Jack-o'-lantern, ele ficou vagando, né? Não entra nem no inferno nem no céu. Então, tem o limbo, tem o purgatório, ou seja, a gente aqui na Terra, bora nessa. E aí, assim, né, nessa temática de Halloween, temos também as máscaras e as fantasias, né, que geralmente é o que mais dá a característica aí
das festas, né? Então, nesse conteúdo histórico, os celtas eles acreditavam que no dia do Samhain, máscara e fantasias ajudavam a enganar os espíritos. Eles não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Atualmente, o Halloween é fortemente marcado por festas à fantasia que geralmente seguem a temática sombria de bruxas, zumbis, esqueletos e etc. No entanto, em países onde a tradição não é tão seguida, a exemplo do Brasil, as festas costumam envolver qualquer tipo de fantasia. Eu acho o máximo que eles achavam que os espíritos eram idiota, né? Porque, tipo, enganar com máscara, né? Essa máscara aqui, ninguém pensa, os espíritos vai passar reto e falar, não, gente, aquela Mas fantasia aí também aqui, tem a questão que daí por isso que fica mais fácil pra eles vagarem, né? Porque aí Sim, tá eles tudo ficam vagando sem ser pegos. Mas olha que Aí Eles se engraçado. misturam de boa. Isso é uma tradição tão boba e ao mesmo tempo tão antiga, porque se for ver, a gente vê até filmes por aí, situações em que o disfarce, né? A gente disfarçar para enganar ou para se esconder, e aí veio com certeza disso daí também, dessa cultura espiritual aí de achar que esses disfarces conseguiriam enganar as pessoas. Eu acho engraçado isso. Não, e aí essa parte que muda, que é hoje em dia se coisa, fantasia de qualquer coisa, melhor ainda, né? Tipo assim, se a gente for pensar na questão dos mortos, falar, tô aqui vestida de índia, de enfermeira sexy. Lógico que o espírito não vai ver que a enfermeira sexy não vai aparecer, não vai acontecer porque aquela pessoa que tá vestida de enfermeira sexy. Eu queria comentar sobre a questão que é a origem celta do Halloween, né? E aí eu tava aqui pensando, porque recentemente a gente até recebeu da editora Wish, recebeu porque pagou, né? A gente não foi recebido desse negócio aqui. Teremos patrocínio, inclusive. Mas aceitamos, editora Wish. É o Contos de Fadas Celtas. E aí eu tava curiosa pra saber, será que vai ter alguma coisa um pouco sombria, tipo isso, ou vai ser alguma coisa mais relax? Mais florestinha? Fica aí o questionamento. Eu só queria falar que esse negócio de povo se fantasiar pra enganar os espíritos, eu não lembro onde, mas eu li uma vez que tem uma tradição, não sei em que país, ou se é uma tradição antiga, ou eles ainda utilizam dessa tradição, de que nos casamentos, não sei se é uma madrinha ou uma pessoa escolhida, usavam um vestido de noiva idêntico do da noiva, e na hora de sair da igreja, saía as duas juntas com o noivo, que era para os espíritos se confundirem e não saberem quem era a noiva correta para lançar uma maldição no casal. Eu já ouvi falar disso em algum lugar também, em algum momento. Nossa. Que medo. É muito interessante. Legal. Também pode estar conectada com essa coisa de antigamente, né? Se fantasiar para enganar os espíritos. Ou seja, o povo queria enganar os espíritos. Era pra isso que vamos enganar os espíritos para os espíritos não saber que é nós. Exatamente. E aí, a típica frase, né? Gostosuras ou travessuras? Do inglês trick or treat, teve origem na Grã-Bretanha, mas foi popularizado nos Estados Unidos nos anos 50. A atividade é voltada para crianças que, fantasiadas, batem de porta em porta perguntando gostosuras ou travessuras. Caso a pessoa não dê nenhum brinde como doces ou dinheiro, as crianças fazem alguma travessura na sua casa. Então, o mais engraçado é que eu queria falar que esse negócio do trick or treat é o primeiro contato que a criança tem aprendendo a fazer chantagem. Verdade. Se você não der doce ensinar a fazer coisa errada, né? Isso, se você não der doce pra ela vai acabar com a sua vida. Bem americana isso. Então agora já saímos dos Estados Unidos e vamos falar um pouquinho sobre o Dia de los Muertos, que é uma data comemorativa celebrada no México no dia 2 de novembro, no qual é costume ir aos cemitérios visitar os túmulos dos entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e outros elementos. Diz que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus. Então acho que é mais ou menos igual a ideia do Halloween, com uma festa um pouquinho mais animada. Que no caso dos mexicanos é bem mais animada. Muita gente já assistiu aquele filme, como é que é o nome em português? O Coco? Não sei que lá é uma festa, alguma coisa assim. A vida é uma festa? Viva a vida é uma festa, uma coisa assim, que ele retrata exatamente qual que é a tradição do Dia dos Mortos, né? Que é você celebrar os seus mortos para eles continuarem sendo lembrados, para eles continuarem podendo festejar o Dia dos Mortos do além. É bem legal.
E aí, falando um pouquinho sobre a origem do Dia dos Mortos, a história da celebração desse dia é de origem indígena e já existe desde o tempo dos astecas e dos maias, então é uma comemoração bem antiga também. Inicialmente, ela era realizada durante todo o mês de agosto. Quando os colonizadores espanhóis chegaram, ficaram chocados com os rituais pagãos dos índios. Assim, alteraram a data comemorativa para o fim de outubro. Olha lá. Ah lá, os colonizadores chegando e querendo mudar tudo. Cristianismo, não é mesmo? Socorro. Gente, hoje a Camila pegou o dia pra falar mal do cristianismo. Vocês estão vendo? Falando, é que a gente tá falando muito de espírito, né? E de. A gente tá falando dos pagãos, né? Das festas pagãs, e aí o cristianismo veio e mudou todos os rolês. Mas é verdade, não tá errada não, Camila. Então eles mudaram aí a data pro fim de outubro e início de novembro, de forma a fazê-la ficar mais próxima do Dia de Todos os Santos e do Dia de Finados, que são celebrados pelo catolicismo nos dias 1º e no dia 2 de novembro, respectivamente. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante do Dia dos Mortos é que tem uma pegada bem diferente, inclusive, do Halloween, né? Porque é uma celebração para eles, é como um reencontro com seus familiares, Exato. né? Então, eu acho bem bonito, assim, eu acho uma coisa bem bacana essa comemoração, assim. E a gente aprender também, né, com outras culturas e também conhecer essas culturas que eram anteriores à colonização, né? Porque, como a Thaís falou, é um negócio que era da cultura indígena, né? Apesar de ter sido trocado datas, essas coisas, isso ainda persiste mesmo depois de tanto tempo. E eu acho bem bonito esse jeito de celebrar, porque a gente, aqui, nós temos uma cultura que, por exemplo, o nosso Dia de Finados, o que é? A gente vai lá no cemitério, acende vela e chora os mortos, sabe? É um dia triste, é um dia pra baixo, é um dia que você vai lembrar quem morreu de uma forma triste. Tudo pra gente é assim, ou quando é relativo à morte, é tudo muito triste. E o Dia de los Muertos, não, é pelo contrário, eles celebram as pessoas que já morreram, eles fazem festas. Se você procurar nos YouTube da vida, você vai ver umas festas, eles vão pra rua todos fantasiados, é muito bonito, é muito, sabe, é uma festa mesmo, é totalmente diferente do nosso jeito de celebrar a morte. Porque é como se fosse um encontro, né, nessa época. Sim. Então, aproveitando, né, esse papo de vocês aí, eu não tinha me atentado a isso antes, mas já que a gente vai falar de livro, eu vou dar uma comentada já nesse pedaço. É que assim, eu tô lendo um livro bem de pouco em pouco e chama Para Toda a Eternidade, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte. E é exatamente esse papo que rola lá nesse livro, isso que vocês disseram, né, essa aproximação com a morte, com o luto, com as coisas assim. Então eu estava lendo mais um capítulo ontem, e aí vocês comentando sobre isso me veio na hora, né, esse livro que ele trata assim das culturas em vários países a respeito da morte, do luto, de como eles lidam, né, com o corpo, na verdade, né, se vai cremar, se vai enterrar, se vai fazer algum tipo de oferenda espiritual, de oração e tudo mais. Então eu achei bem bacana. Com essa fala de vocês aí, me trouxe a lembrança aí desse livro que eu tô lendo de pouquinho em pouquinho. Mas é bem isso mesmo. São jeitos diferentes de celebrar a morte, e o jeito dos mexicanos, que já vinha lá da época dos maias e dos aztecas, né, como a gente viu aqui, de comemorar, de fazer uma festa. Eu acho bem legal isso, é bem diferente do que a gente está acostumado, né? E, inclusive, o próximo capítulo é sobre o México. E aí eu não li, mas enfim. Quem então. sabe fica pra próxima. Ou, né, no caso, eu vou saber um pouquinho mais sobre isso que a gente tá falando aqui hoje. Exato. Então, entrando um pouquinho mais dentro da simbologia da festa, né? A gente tem no Dia de los Muertos, às vezes, a construção do altar dos mortos, né? Que ele pode ter de 2 a 7 níveis. E ele é um altar construído de forma tradicional com 7 níveis. Cada um apresenta elementos específicos. O primeiro nível, que é o térreo, tem que possuir cruz feitas de flores, sementes ou frutos. O segundo nível são as fotografias das pessoas falecidas a quem o altar é dedicado. No terceiro nível são as frutas e também os pratos preferidos da pessoa falecida. No quarto nível tem o pão de muerto, que é o pão dos mortos, um tipo de pão tradicional oferecido como alimento e consagração. O quinto nível vem o sal, que simboliza a purificação. No sexto nível, ele é dedicado às almas do purgatório.
E o 7º nível é a imagem do santo de devoção da família. Além disso, também são distribuídas pelo altar outras oferendas, como, por exemplo, incenso, velas, água, papéis coloridos perfurados com imagens, flores, caveiras de açúcar e objetos de afeição da pessoa falecida. Toda essa questão dos níveis eu não conhecia, não sabia, achei bem bacana. E lembra também um pouco a cultura chinesa, oriental, na verdade, né? Chinesa, coreana e japonesa, assim, essa questão das oferendas de alimentos, né? E purificação também, né? Na questão do sal, aí achei bem legal. As religiões de matriz africana também fazem isso. Então, é que aquela coisa, né? Uma festa de origem indígena, de origem pagã muito antiga. Então, ela remete muito. E esses altares, não sei se vocês já viram, gente, dá um Google aí. Eles são muito lindos, muito coloridos, assim, uma coisa muito bonita de se olhar. Então, outro símbolo que a gente vai falar é a Catrina, que é uma figura bastante icônica na celebração do Dia de los Muertos, e foi inspirada no quadro A Caveira da Catrina, de José Guadalupe Posada. A figura é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade, que usa um vestido elegante e um glamouroso chapéu, típicos da aristocracia mexicana do fim do século XIX e início do século XX. A criação da obra foi uma crítica social a uma população mexicana mais pobre que, renegando suas origens indígenas, gostava de aparentar o estilo de vida europeu. La Catrina foi uma de várias caveiras humorísticas criadas para demonstrar que todos são iguais e que as diferenças sociais não têm qualquer relevância diante da morte. Eu acho ela linda, todas. Nós tem algumas fantasias que são maravilhosas. Eu morro de vontade de me fantasiar também. Eu acho bonitinho, mas eu não sei fazer a pintura. É bem facinho, na verdade. Eu já fiz uma da minha própria cara, já fizeram no meu rosto também. É bonito, né? E eu acho muito legal essa crítica social da caveira. Na verdade, eu acho que todos os lugares que se utilizam o símbolo da caveira, ela tem um significado parecido, né? Que a caveira quer dizer que é pra onde todo mundo vai. Quando a gente vai morrer, todo mundo vai virar caveira igual. Ninguém é diferente do outro. É então, um símbolo de igualdade, né? Exato. Essa caveira agora também tá em alta. Agora não, né? Já há alguns anos, tatuagens, né? Bastante gente tem, né? E acaba difundindo na cultura, né? É porque é bonito, né? Uhum. E aí, uma curiosidade agora, né, voltada, a gente falou aí dos Estados Unidos, falou do México, e voltada agora para o Brasil, a gente tem o nosso Dia do Saci, né, que é comemorado, né, dia 31 de outubro, no mesmo dia em que se comemora o Halloween. E a data foi criada em 2003 com o intuito de resgatar e valorizar o folclore do nosso país, promover uma cultura nacional e as tradições brasileiras. O que vai demorar muito para pegar, né? Porque se nem no Halloween direito a gente comemora, né? Não é muito típico nosso. O brasileiro não tem muito apego patriótico de nada, vai ser um pouco difícil. Mas o dia tá aí, a partir de 2003. Eu fiquei sabendo disso, agora. Mas beleza. Então, a gente sabe porque a gente, na época das nossas festas de Halloween, a gente foi obrigado a enfiar o Saci no meio da festa também, né? Porque a gente tinha que inserir, porque realmente... E outra... o nosso folclore, quando que a gente ouve falar do nosso folclore? Quando a gente tá lá no jardim de infância, no ensino fundamental, e a gente ouve as lendas e depois ninguém mais nunca mais fala, né? Sobre esse negócio do Dia do Saci, eu tenho uma história maravilhosa. Então, na época que decidiram implementar o Dia do Saci também na Festa das Letras, você lembra, Thaís? Falaram que ia comemorar o Halloween, Dia de los Muertos e o Dia do Saci. Falaram, vamos fazer. Eu lembro que eu e a Letícia, a gente fazia PIBID na escola aqui, e a gente começou a fazer uns cortes, desenhar, no tempo que a gente tinha livre, desenhar o cachimbo, fazendo o saci. Tem uma professora na escola que fala que tem um saci que mora no sítio dela. Nossa, e que tem a Saci também. Ah, Saci? Tem a Saci também, que é a namorada dele. Mas que eles têm até uma família e que moram 7 sacis no sítio dela. E que ela super acredita nisso. E que eles são maravilhosos, são seres do bem, são espirituais. Aí ela ficou com o olho tão grande nos sacis que a gente estava fazendo, que ela falou que estava super igual, super idêntico. E que na verdade não é um gorrinho vermelho que eles usam, é que eles são ruivos. Olha, cabelo de fogo. Que plot twist. Plot twist. A gente acha que ela ficou tão impressionada com os sacis que a gente estava fazendo, que literalmente no dia seguinte da festa, todos os sacis que a gente fez sumiram.
Sumiram. Que isso, gente, que medo. Foi o Saci que foi buscar. Ela Ela mandou ver essa mulher. ela ir buscar os sacis que a gente fez. Ela queria. Ela deu uma dor de saci no bicho dela. Gente, muito bom! Gente, mas isso é comum. Sete sacis, então. Não foi a primeira pessoa Saci que eu eu ouvi nunca falar vi. sobre isso aqui no interior. Esse povo daqui é meio doido. Já teve. Eu lembro que uma vez eu vi uma matéria no jornal falando sobre pessoas que são criadoras de saci. Credo. É sério, gente realmente acredita que alguém viu o saci? Ninguém viu o saci. Só essas pessoas veem, mas elas garantem que elas criam saci. Apesar, né, do Saci ser Saci Pererê ser uma figura bem emblemática do folclore brasileiro, aqui no sul do país a gente não tem assim não tem história de criadores de saci. Em compensação, lobisomem aqui tem, dizem. Olha, Lobisomem é tudo que é canto. Mas aqui também é bem forte lobisomem e história de assombração, que a gente chama também, né, no Rio Grande do Sul, pra cá. E aí, e também outra curiosidade, gente, que Floripa é a Ilha das Bruxas, né? Floripa também tem várias... as bruxas estão soltas em bruxas. Floripa. É a Ilha da Magia, então, apesar de ter sido boa parte ter sido uma jogada de marketing, essa questão da Ilha da Magia e tal, mas que as bruxas estão entre nós aqui, parece. É o que eu já ouvi falar. Gente, a gente mora no interior de São Paulo, né, Camila e eu. E meu sogro, meus avós tinham sítio e meu sogro também tem sítio, mora no sítio. A gente escuta cada história. É bem tudo a ver com o episódio de hoje, falando de terror e de espíritos. E a gente, é muito louco essas histórias, né? O pessoal tem costume até hoje de se reunir quando tá todo mundo reunidinho no sítio, à noite, no escuro, começa a contar a história das coisas que viram. Pois é. A gente devia ter gravado esse episódio, tipo, lá de madrugada. Já pensou que louco essa historinha da Camila aí? Deus o livre. Tá parecendo a Xuxa que doente. Então aqui a gente não pode falar, né, que aqui não tem uma cultura, né, sobre essa questão dos mortos ou tal, né? Ela só não é uma festa, né? Não tem essa questão, essa cultura de festa, outras coisas, né? Mas cada região, cada lugar tem bastante, né, essas suas crendices, né? E a forma que se passa geralmente pela história oral, né? Como a Thaís estava falando. Então, o nosso folclore ele é muito rico. É que assim, ele não é tão disseminado. A gente não tem um costume, a gente não é criado mesmo. A gente não é ensinado a repassar a nossa história, a recontar a nossa história. A gente ouve ali quando a gente é criança na escola, a gente falou, depois a gente fala mais. Mas a nossa cultura ela é muito rica. A gente tem uns personagens, umas datas, umas questões que são bem legais, até se a gente fosse um povo mais unido em celebrar isso, entendeu? O melhor... Sim. É que no interior, além das lendas no sítio, né, de criação do saci, tem as urbanas também. Quando eu era criança, a minha avó, porque ela morria de medo, porque a casa do meu tio é na rua da frente da casa da minha avó. E eu e minha prima gostava de ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ela simplesmente pegou eu e minha prima um dia, sentou no sofá e falou: olha, vocês têm que tomar cuidado de ficar andando na rua, porque tem um velho que anda com um saco pegando criança. O velho do saco. Não é a lenda que o velho do saco. Ele passa pegando criança, andando na rua. Vocês não podem ficar andando na rua, senão o velho do saco pega vocês. Imagina, 2 crianças que não podia ver um velho na rua, que saía gritando, igual umas galinhas descabeçadas. Vocês não têm noção, velho, essas lendas que Eu tenho noção sim, porque essa história do velho do saco aí, vixe, eu já ouvi muito quando era criança, né? Todo mundo Isso escutou, eu também. O básico também, pra... é mais de sobrevivência. Psicologia infantil o quê? Vamos botar medo nesses moleques falando isso. Na minha infância também, na frente de casa, tinha um bueiro, assim, antes de começar o asfalto pra rodovia. E aí, do lado de cá do bairro, aí também tinha um bueiro bem grande. E a gente morria de medo de passar perto daquele bueiro, porque também diziam que o velho de saco andava lá naquela região. Socorro, o bueiro a ver com isso.
E aí, só para finalizar, né, e o Saci Pererê, né, é uma das figuras mais emblemáticas do folclore brasileiro e possui influências indígenas e africanas. E aí é justamente isso, a gente aprende muito deles na escola, né, crianças aí aprendem o dia do Saci, da onde que vem o Saci, mas na hora, né, depois que a gente fica adulto até esquece um pouco disso. Realmente não sabia dessa data. E é bacana, né, tentar resgatar aí a nossa cultura de alguma forma. Então, agora vamos falar um pouco de literatura. A gente já falou bastante sobre as festas típicas, já trouxe um pouquinho de curiosidades aí sobre os dias, as comemorações de Halloween, Dia de los Muertos e Dia do Saci. Então, vamos falar um pouquinho sobre literatura. No mundo da literatura euzinha, Thaís, e muitas pessoas também, vários outros no Instagram, costumam fazer de outubro um mês temático, com leituras que combinam com o clima do Halloween, como eu falei no começo do programa. Todo ano, outubro é todo temático, esse ano a gente teve até desafio com umas perguntas bem divertidas para responder e tipiar lista de leituras toda temática também. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês costumam fazer o mês temático também? Acham a ideia legal? E se sim, que tipo de livros costumam ler? Eu não faço mês temático de nada, nunca. Eu leio o que me dá na telha, né, o que eu combino com as pessoas ou o que eu desejo ler no momento. Eu acho a ideia legal, assim, ó, não é uma coisa, né, apesar de eu não participar tanto, não ser tão assídua nessa temática ou em outras, mas eu acho legal para quem curte, criar uma expectativa também. Tem gente, né, que nem a Thaís acho que faz aí, deixa para ler, né, em outubro essas temáticas mais. Apesar de que ela lê true crime, policial não sei o quê, blá blá blá, todo o ano inteiro. Aí chega no Halloween, não, agora é só terror e horror. Como se tivesse uma diferença aí, vai. Então, em alguns outros anos eu tinha feito isso de em outubro ler algum livro de terror, alguma coisa assim. Mas nesse ano, apesar de eu ter entrado em leituras coletivas, aquela mesma história, de eu ter entrado em leituras coletivas com Thaís, Ghost Story, Ted Bundy, gente, esse mês não tá dando, tá difícil, mas eu gosto de fazer. Não faço leitura temática, tentei entrar na leitura coletiva também do Ted Bundy, não prossegui, e eu sou regida, né, meu astral, sei lá, minha casa astral é regida pelos meus humores, não é? Então, no que eu bato o olho e falo, vou ler, eu leio. Mas eu acho bacana quem faz, quem consegue esse tipo de leitura. Mas comigo não funciona muito, não. Até tentei, mas falhei miseravelmente. Euzinha, Thaís, eu sou a pessoa que fica o ano inteiro planejando quais vão ser os livros que eu vou ler em outubro. Sim, eu sou essa pessoa. Todo ano eu tenho um livro que eu foco nele. Esse ano foi Ghost Story. Eu falei, gente, Ghost Story é o livro perfeito para eu ler em outubro. Porque é o quê? História de fantasma. É a história de uns velhos que conta história de fantasma num grupo. Eles se reúnem num dia para ter um clubinho de velho para contar a história de fantasma. É perfeito para Halloween. É perfeito. Esse negócio aí de montar grupinho pra contar história de terror, eu tinha meu grupinho de contar história de terror, só que a gente fazia isso na igreja. Era eu, uma outra amiga e mais duas crianças que era mais velhinha, e a gente entrava naqueles sites medo.com, o Diário de Kathleen Marley, e a gente lia essas histórias, porque a gente chegava um pouco mais cedo, né, na igreja. Aí a gente se juntava num cantinho lá da igreja e começava a contar história de terror. Tá vendo? As críticas da Camila contra o cristianismo começaram ali. Desde aquela época, ela estava dentro da igreja sendo do contra. Essa é a pessoa que a gente parou de gravar o podcast num domingo pra ela ir pra igreja. E ela veio me contar que fazia isso. Pra ela contar história de terror. Então, voltando. Eu sou a pessoa que eu me programo todo ano, todo mês de outubro, é todo temático. Esse ano eu me empolguei, e aí veio a vida adulta e me sugou, né? Porque espero conseguir ler todas as leituras que eu planejei, mas tá difícil, tá bem difícil. Eu entrei numa maratona bem divertida que o pessoal tá organizando, enfim, bem temática, que tem as frases, a gente tem que postar desafios, aí eu incluí a Camila no meio para escrever uma história de terror pra mim, porque ela é minha mente criativa, óbvio.
E a gente criou desafio com perguntas de Halloween para responder todos os meus no Instagram. Enfim, o mês tá todo voltado. A minha estante tá cheia de badulac que eu e a Camila ficou um dia inteiro aqui fazendo, queimando vela em garrafa, fazendo vidrinho com tinta, com corante, água e glitter para ficar parecendo vidrinho de veneno. Enfim, tudo decorado. Entrem lá no @realidade literal para ver as fotos. Momento merchan. Queria falar que a sua ironia é que você se preparou o ano inteiro para outubro do Halloween e não foi a vida adulta que acabou com o Halloween, foi o carnaval. Exatamente. A vida adulta, eu digo, meu emprego, e eu trabalho com eventos e resolveram começar a vender o carnaval agora, nesse mês. Eu tô trabalhando igual uma doida e não sobrou tempo pra ler. Então, vamos falar agora das nossas indicações. Claro, como todo episódio, a gente tem que fazer indicação de livro e hoje a gente vai fazer indicação do quê? De livros temáticos de Halloween, né? Começa você. Para as minhas indicações, né, eu trouxe aqui, inclusive eu já citei ali anteriormente, Para Toda a Eternidade, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte, da Kathleen Doherty. E aí fala, né, nessa temática, já citei anteriormente, para quem se interessar, é bem bacana. Eu vou lendo aos poucos, justamente porque essa coisa de morte é meio puxada, né, é meio, não vou dizer, não é pesada, porque o livro, assim, a autora, ela escreve muito de boa, assim, quando estivesse conversando, contando uma história para você, muito legal. Mas eu leio de pouquinho em pouquinho, porque é o meu estilo. Essa autora, ela tem mais de um livro sobre a mesma temática, né? É uma autora do livro da Dark Side, né, gente? A gente sempre fala da Dark Side, e principalmente no Halloween, a gente vai ter que falar de novo, porque eles usam muito essa temática. Mas essa autora, ela é uma que ela trabalhou em necrotério, não é? A história dela. Não, ela é dona de uma funerária. Ela é dona de uma funerária. Eu sei que ela tem uma relação com a morte. Aí ele escreve vários livros sobre essa questão da morte. É bem interessante. Sim. Ela tem outro livro, Confissões de um Crematório, uma coisa assim, que ela também produziu nessa época. E eu só queria comentar que eu também cheguei a comprar esse livro, assim, na mesma época que a Mai. Também fiquei bem interessada com essa ideia de trazer, né, várias culturas de como que encara a morte. Porque às vezes a gente tem até um tabu, né, falar sobre morte aqui na cultura brasileira, né, para muitas pessoas. Mas cada cultura encara de uma forma diferente. E às vezes a gente conhecer ou ver de outras formas, esse assunto acaba ficando, a gente ter outro olhar, né, sobre esse assunto. Como a gente já comentou da própria cultura mexicana, né, que vê a morte de uma forma totalmente diferente da nossa, né. Então eu acho que é bem legal, parece muito legal esse livro. Então, é bacana porque cada capítulo, eu tô tendo, assim, experiências muito engraçadas, cada capítulo, né, cada país, no caso, que eu leio, porque a cada capítulo eu quero que a minha pós-morte seja de um jeito diferente. Eu juro que cada coisa uma mais legal que a outra. Eu falei assim, não, quero morrer. Esse. Não, agora eu quero esse. Exatamente. E aí tem, inclusive, lá um dos lugares que eu não lembro onde que ela comenta que uma cidadezinha que tem 2.000 habitantes só e tal, e eles fazem a cremação da pessoa ao natural, ao ar livre. Então tem só uns 2 negócios, paredão de cimentinho assim, e coloca a grade em cima, enfim, tem toda uma explicação lá, e eu já pensei na hora, assim, ai meu Deus, quando eu morrer eu quero desse jeito, só que aí já no final ela já explica que eles não aceitam, né, não podem tal, que é alguma coisa de legislação local, que só pode cremar, né, desse jeito, naquele lugar, quem é de lá? Moradores e não sei o que, blá, blá. E tem um monte de gente querendo comprar lugar pra morar lá, pra poder morrer lá e ser cremado lá. Então, assim, cada experiência é uma atrás da outra, assim, que eu falo assim, não, eu quero desse jeito. Ontem eu tava lendo sobre o Japão e as tecnologias. Os japoneses são malucos, mas tem umas paradas muito interessantes lá também. Mas assim, né, leia um livro, é muito interessante, assim, é um conhecimento muito louco. Eu já morri de um monte de jeito lá já, e é muito massa. Maravilhoso. E aí, assim, a minha outra indicação, óbvio, né, que não ia deixar de fora, é o Frankenstein, de Mary Shelley. E aí, assim, como a gente já comentou em episódios anteriores, não tem nada a ver com os filmes de terror e horror, que geralmente são, né, passam nessa época também, justamente por causa do Halloween, Dia das Bruxas, enfim. E aí, uma curiosidade que eu achei muito bacana, eu vi num dos stories de uma amiga minha que ela é escritora. Ela colocou, que eu também não sabia, o Frankenstein, ele é o único personagem de
terror, de horror, que foi exatamente criado do nada. Porque, por exemplo, se você for pensar lobisomem, vampiros e não sei o que, sempre vem de alguma lenda, de algum lugar que eles transformam, né, num ser místico aí que tem essa característica de terror. O Frankenstein, ela criou da cabeça dela. O único monstro, digamos assim, não vou dizer verdadeiro, mas genuíno. Original. Então, eu já tinha ouvido falar essa história, acho que depois eu vi não sei se eu vi no filme, não sei se tem isso falando no filme, mas eu li em algum lugar. Acho que foi no prefácio do livro do Frankenstein que eu li. Que, na verdade, a Mary Shelley estava tendo uma conversa com o marido dela, e eu acho que era o Lord Byron, que estava no meio do rolo. Eu sei que ela escreveu na casa do Lord Byron. Mas eles estavam conversando sobre... De reanimação de corpos. De reanimação de corpos, exato. Tem até um vídeo super macabro de só uma cabeça de um cachorro que ele conecta nos fios lá e mexe. É bem tenso de ver, já vi inclusive. Eles estavam conversando sobre isso. Dona Mary Shelley foi dormir e teve um pesadelo com a criatura. E desse sonho, ela criou o bendito do monstro Frankenstein. Porque na época, né, o cientificismo, essas pesquisas estavam bem alta, né? Eles estavam, né, a Mary Shelley, o marido dela e Lord Byron, e eles falavam da aplicação da corrente elétrica, que foi descoberta por Benjamin Franklin, e aí que era uma grande novidade científica da época. E aí eles comentaram também acerca dos experimentos de Erasmus Darwin, que é o avô do Charles Darwin, e do teórico da evolução Francis Galton. Muitos atribuíram a esse Erasmus a descoberta da animação da matéria. Então, é esse Galvani, no caso, que as pistas tinham sido dadas pelo cientista italiano Galvani. Então, Galvani descobriu um movimento criado pelo estímulo elétrico aos músculos de animais dissecados. Ou seja, é um monstro original. É o vídeo do cachorrinho. É um monstro genuíno. Eu acho que o Frankenstein, como a Mai falou, né, a gente vê muito essa questão como se fosse o nome do monstro, né, ou da criatura, mas na verdade é o nome do doutor, né. E aí o próprio título do livro é Frankenstein ou Prometeu moderno. Prometeu também vem da mitologia grega, em que Prometeu ele é considerado o criador dos primeiros homens, que os moldou em barro. Então tem toda essa mitologia por trás, e o cientificismo também, que estava bem alto na época, né? E essa criação da Mary Shelley é fantástica, né? Tudo da cabeça criou, dela. Assim. Exato, mas não, como a Mai falou, não tem a questão, por exemplo, do Drácula, né, que tem toda aquela questão que realmente tinha uma pessoa que embalava as outras vivas e tal, né, que vem daí essa lenda pra criar o Drácula. Não, é isso mesmo, veio tudo da cabeça dela depois de escutar uma história que os caras estavam querendo reviver os bichinhos. E aí, tem outra indicação que eu daria aqui, seria o Drácula, mas a Luísa até já comentou, né, que a gente vê bastante aí, tem várias encenações tanto de animação, de desenho, quanto de filmes, né, nessas épocas de Halloween. E outro livro que eu li também numa leitura coletiva, em conjunto com a Thaís, em algum momento atrás, que a gente fez, é o Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, que é o Medo Imortal da Dark Side. É um livro de contos, né, que são... não vou dizer macabros, né? Mas assim, você tem algumas coisas assim nessa pegada sombria, de gótico, de como se fosse a rodinha dos velhinhos contando histórias, né? Inclusive, um dos contos é mais ou menos isso, algumas pessoas conversando aí de madrugada e falando sobre fantasmas e tudo mais. Então a gente tem ali nomes de autores brasileiros consagrados, né, da Academia Brasileira de Letras, como o Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio de Azevedo. Inclusive, os últimos contos são da Júlia Lopes de Almeida, que foi a única mulher que não participou da academia, mas ela ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. E, na verdade, na minha opinião, os contos dela são os melhores do livro. Então, Concordo. fica a dica dessa leitura aí, Dark Side, Medo Imortal. Inclusive, nesse livro tem que é maravilhosa essa história, acho que é uma das mais macabras do livro, que é Humberto de Campos. Humberto de Campos tem alguns contos dele, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, e ele era um dos escritores que mantinham contato no pós-morte com Chico Xavier e ajudaram ele a escrever livros. Eu falei,
que eu li isso, eu fiquei, socorro, o homem morreu. E continuou escrevendo depois de morto. É a história, pra mim, a história mais macabra, a história do próprio escritor, gente, sério. Nossa, essa eu não conhecia, adorei. Eu amo Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. Tem também. Tem nessa coletânea, ele tá lá. É uma novela, né? Chega um pouquinho mais no ponto. Teve uns que eles deram uma forçadinha. Tem uns que nem dá tanto medo, assim, nem é tão terror. Mas deram uma força. Mas tem uns muito bons. Inclusive os da Júlia realmente são uns dos melhores. Acho que eu gostei muito dos deles. Do João do Rio também, que eu não conhecia. Que tem uns maravilhosos também. É que a questão desse livro é por ser algo clássico, né? E para mostrar também que no Brasil teve, né, escritores Sim. que escreviam terror e mesmo escritores consagrados, como o próprio Machado de Assis, né? Não é Tem uns bons exatamente dele. um terror, assim. Se bem que o do Machado, A Primeira Igreja do Diabo, é magnífico aquele conto, né? Assim, tentaram pincelar, porque tem pouco. O brasileiro não tinha costume de escrever tantos pontos assim, como tem que ser os caras da Academia Brasileira de Letras, então pegaram uns que tinham mais a temática. É que Sim. quando rolou a época, né, gótica e sombria lá na Europa, demorou para chegar aqui. Aí quando chegou aqui, já saiu da modinha. Então a gente teve aí uns resquícios do que era, né, escrever nessa temática aí. Exato. Mas é uma excelente indicação. Eu trouxe algumas. A Maia falou por cima aí do Drácula, mas eu queria falar só um pouquinho mais, porque eu nem coloquei ele na minha lista porque ela tinha colocado, mas eu acho que o Drácula é leitura obrigatória para todo mundo que gosta de terror, horror, enfim, principalmente pela ambientação. Eu acho a ambientação do Drácula genial, porque quando você lê, parece que você está dentro de um filme de terror clássico, como se você estivesse lá dentro. É muito bom, principalmente a primeira parte, que são os diários do Jonathan, que ele vai encontrar o Conde Drácula lá no castelo dele na Transilvânia, assim, são geniais. Então é uma indicação, assim, todo mundo tem que ler. Todo mundo que gosta, não é assim uma coisa que dá medo, mas e outra, é outra história que também não tem nada a ver com nada que a gente viu por aí. É Drácula de Bram Stoker, né? De Bram Stoker, Sim. é o Drácula original. Bram Stoker porque foi o coleguinha que escreveu. A gente tem tanto, inclusive até livros, né, que tipo, usam o nome de Drácula, virou isso, né? Se inspiram, na verdade. Sim, né? é tudo inspiração do original, que é o do Bram Mas não é obra original. Stoker. Eu li no ensino fundamental e era Drácula escrito. Mas aí eu não lembro, não sei, essa é a minha dúvida. Deveria ser, porque o do Bram Stoker é só Drácula, né, tá escrito. Exato. Pode ser. Lê de novo, por via das dúvidas, lê de novo. Eu tenho que ler de novo. É porque, na verdade, o filme, né, quando é o filme, tem o Drácula de Bram Stoker, que é o filme com o nome total todo, Sim. mas o livro é só Drácula mesmo. É só Drácula, é isso mesmo. Essas obras inauguram, né, o gênero de horror, né, Drácula, Frankenstein, então elas são muito importantes. E então elas são realmente bem importantes para quem gosta do gênero, né? Mesmo que não deu medo como a gente é acostumado agora, né? E elas têm toda essa importância, né, fundamental para a história do horror. Sim. Então, seguindo com as minhas indicações, o livro que eu queria indicar, que eu li ano passado, em outubro, óbvio, que foi O Iluminado, foi meu primeiro livro do King, e é bem aterrorizante, apesar de não ter me deixado com tanto medo de não querer ir pegar água na cozinha à noite, mas assim, tem uma ambientação bem bacana, coisas estranhas acontecem, é um livro do gênero. Para quem quiser começar a ler King, por exemplo, que nunca leu King, eu acho que é uma boa pedida. E tem lá o filme famoso também, que o King odeia, porque mudaram o Kubrick, mudou toda a história, mas também é muito bom, né? Mas o livro é muito bom. Leiam O Iluminado, porque vale a pena. E tem um outro que eu vou ter que indicar também, King, porque não tem como. Sou a mais nova panfletadora de It a Coisa. Sim, me aguentem agora, porque It... Agora que ela terminou, né? eu demorei 3 agora vai ficar meses. falando. Assisti os 2 filmes essa semana, fiquei mais apaixonada ainda. It é um livro de terror maravilhoso. Bom, história de crianças excluídas que sofrem bullying e se unem para derrotar a coisa. É muito bonitinho, é bem assustador em alguns momentos, é muito bom. Apesar de ter um calhamaço de 1.100 páginas, eu não vi uma pessoa que inventou as 1.100 páginas e não tenha amado o livro depois.
E ninguém fala, odiei Tia Coisa. Só vejo gente falar, amei Tia Coisa. Porque realmente, apesar das viagens de ácido do King, que o final é muito viajar, muito demais, absurdamente. É muito, até essa viagem é muito boa. É muito bom o livro, vale a pena, muito a pena. E eu queria indicar o livro, que foi o livro que até hoje me deu mais medo nessa vida, de ter pesadelos à noite e de sentir arrepio na espinha. Quando as pessoas falavam arrepio na espinha, eu não tinha noção do que era isso, até ler o livro, a coletânea da Dark Side, de contos do H.P. Lovecraft. Sério. Eu sou uma pessoa que morre de medo de ETs. Quem me conhece sabe que eu tenho um trauma de infância idiota, porque meu pai e minha mãe me deixaram ver um filme de ET quando eu era criança. E eu fiquei com medo. Eu tenho medo irracional de ET. Vem falar que ET não existe, existe. Pra começo de conversa, eu sei que existe. E quando eles vierem, vai ser pra matar todo mundo. Então é isso. E aí vem esse homem doido e me escreve história com seres antigos de outros planetas. Você tá rindo do meu trauma de ET? Eu vou dar uma sua cara. Dessa sua teoria aí, que existe, vai matar todo mundo. Existe, não sei de onde vai você matar tirou, todo mundo. Uhum. Ai, É igual no filme Sinais, que eu tenho certeza que eles são daquele jeito. E, Ai, gente, é sério. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, igual a imaginação desse cara é uma coisa absurda. Eu nunca li nada parecido, tanto que ele é um ícone da cultura pop, né? Ele inspirou um monte de outras obras depois, assim, ele criou toda uma gama de terror cósmico que não existia, porque ele criou uns seres antigos, assim. Tá, a gente sabe que eu vou ter que tocar na tecla da questão dele ser totalmente racista, dele ter criado alguns personagens baseados no ódio que ele tinha às pessoas negras. É triste, dá uma brochada em saber disso, mas assim, se a gente souber entender que isso aconteceu, né? Saber que isso estava ali e que hoje não se pode, se fosse um escritor hoje em dia escrevendo isso, a gente não poderia passar pano, já é uma grande coisa. E assim, apesar de tudo isso, as obras dele me deram muito medo e eu acho que vale a pena ler sabendo disso. Porque, assim, de terror pra mim, acho que foi o livro que mais me deu medo na vida. Sério, mais me deu medo. E eu queria indicar também o livro do Poe, gente. O que eu li foi a coletânea Histórias Extraordinárias, mas eu tenho outro aqui da Dark Side também, essa Histórias Extraordinárias, que é da Companhia das Letras, o livro que eu tenho. Eu li ele inteiro. Tem histórias de todos os tipos. Só que, assim, a maioria das histórias do Poe, assim, são bem assustadoras. Tem um Gato Preto, que é bem bizarra. Tem várias histórias. Tem as histórias do Plano Meio. Tem histórias para todos os gostos. Mas é uma coletânea, assim, que, em suma, ela tem muita cara de Halloween. Do Poe, eu amo o conto Nevermore. Eu até usei ele para fazer um trabalho de inglês. Eu li em inglês e eu fiz uma relação com o Expresso do Amanhã, daquele filme, e eu criei todo um mundo para fazer um trabalho de inglês. Muito bom, muito bom. Eu gosto bastante desse conto. Então, pô, ele tem uns contos, assim, bem macabros, bem... Apesar de nada ter me deixado com tanto medo, mas a ambientação, o clima, eles são todos bem Halloween. A mansão, não sei o que lá, que é dele. Falando do nome da mansão. Eu tava tentando lembrar o nome também, é maravilhoso. Ah, a queda da mansão Usher, não Da é? casa Usher, coisa assim, também é bem... Esse foi o que mais me deu medo, mas também um dos que eu mais gostei foi Gato Preto. Gato Preto é assim, aquele final você fica, socorro. Tipo, socorro. Ou seja, leiam um pouco, gente, nem que seja só os contos avulsos, leiam um pouco, leiam os mais famosos, leiam a coletânea, leiam. Poe é bom. Aquele cara era piradinho também. Piradinho de terror. E por último, eu queria indicar um livro que eu não terminei ainda, tá? Mas eu já passei vários cagaços com ele aqui lendo esse mês, que é o Ghost Story. Já passei muito medo, sim, que tem umas histórias bem aterrorizantes, você não sabe se é real ou não, se tá acontecendo mesmo, se os velhos tá tudo doido. Enfim, leiam, e quando eu terminar eu venho contar pra vocês o que eu achei no final de um todo, mas até agora eu tô gostando bastante. É bem intrigante e tá me dando muito medo. É isso. Só dá a Thaís lá no grupo, gente, não sei porque eu li de madrugada. Exatamente. Eu super arrependida. Pra que eu peguei esse livro agora? Agora eu não quero. Como é que eu vou lá apagar a luz pra dormir? Doença que chama. Não. Eu não faria isso comigo mesma, mas enfim.
Cada um. Mas é bom, é divertido. Eu prefiro ler de dia, quando é história de terror, alguma coisa assim. Então, um dos livros que eu li de dia, porque é bem aterrorizante, é Os Condenados, do Andrew Piper. A história são de 2 irmãos gêmeos, um menino e uma menina. A menina era assim, uma peste desde criança. E aí ela morre, tipo, isso acontece bem no começo, assim, já na sinopse, né, tem isso. Justamente porque ela morre ali na adolescência, só que o espírito dela continua sendo uma peste. Socorro, tem espírito. Não vou ler. Obrigada por avisar. Tem espíritos, sim, são espíritos e há um mundo, assim, um limbo, assim, que aí acaba acontecendo uma viagem aí. Mas é muito bom, eu gostei bastante. Também tenho outros 2 livros já lançados, O Demonologista e A Criatura. Eu tenho eles aqui, mas ainda não li. Mas Os Condenados eu recomendo bastante. Outro livro que eu deu uma memória, assim, porque a gente estava falando sobre leitura de Halloween e tal, e de Drácula. Uma época também estava bem alta essas histórias de vampiro, né? E aí eu li o Diário de um Vampiro, eu li acho que os 4 primeiros livros da L.J. Smith. E só que são muitos livros, né? Eu cheguei a comprar acho que até o 8º, minha irmã leu, mas eu não consegui continuar a história. Mas na época eu gostava bastante, até o 4º e 5º, daí eu parei de gostar. Mas é uma história legal, assim. Não sei como termina, mas eu amo a série, não li os livros, mas eu amo a série. Camila não gosta, mas a opinião dela não importa, porque ela também não gosta de Supernatural. Então, a série é muito boa, só que assim, é muito boa até uma certa temporada, tipo, até a 5ª temporada, depois degringola também. E aí eu nem acabei de assistir mais, mas os originais, que é um spin-off, é melhor ainda, assim, só pra constar. Eu comecei a ver a série, mas eu achei daí muito diferente dos livros, daí eu nem continuei vendo, assim. Bem sangrenta, assim. Tem historinha de romance e tal, mas tem muitas cabeças rolando. E outro livro que eu gostaria de indicar, Exorcismo, é o nome dele, e é de um jornalista chamado Thomas B. Allen. Só que essa história... sei tô que me benzendo aqui, gente. Tô me benzendo aqui. Esse tipo de história, né? Deus. A gente já tá aqui quase meia-noite. Depois eu conto uma história. Livro. Então, mas esse livro, a gente tem vários filmes, né? Sobre exorcismo, vários livros sobre exorcismo. Mas esse especificamente que eu li é uma história real. Ela foi escrita com base nos diários de um padre, ou 2 padres que realizaram o exorcismo. Porque demorou bastante todo esse processo, então acho que foi mais de um padre que realizou o exorcismo. E essa história real foi que inspirou aquele primeiro filme, O Exorcista antigão, sabe? Aquele bem antigão. Nossa, eu já tomei muito cagaço vendo esse filme criança. Nunca assisti. Terror criança. Eu preciso contar a minha história com esse filme. Assim, eu nunca vou ler esse livro. Eu tenho medo. Assim, eu tenho um limite pra coisas de terror. Vocês não me mandam espírito e não me mandam demônio, porque eu tenho medo. Mas daqui que sobra, amiga? Não, a gente lê os bichinhos de outro mundo. Saci pererê, eu vou dar risada. Não, gente, espírito até vai. Agora, demônio eu tenho medo. Demônio eu tenho muito medo. Demônio eu tenho medo. Sério. A diferença é que o espírito é do bem ou do mal ou o espírito neutro. É tudo espírito. Demônio também. Então, não, mas demônio é tudo demônio que possui as pessoas. Esse filme, eu lembro que eu fui ver quando eu era adolescente. Eu não queria assistir. Aí meus amigos colocaram à força. Tipo, eu comecei a chorar. Eu não queria ver o filme e fui embora. Porque eu tinha muito cagaço. Depois elas me convenceram e eu assisti. Mas assim, eu tenho um trauma mortal. A hora que começa a tocar aquele pianinho, assim, ó, você já vê Thaís correndo para o outro lado. Porque eu tenho esse filme, você pode assistir ele hoje. Ele vai te dar muito medo do mesmo jeito. Não, esse negócio de demônio que você pessoa, pelo amor de Deus, não dá. Esse é um dos melhores filmes, do exorcismo, porque foi realmente o primeiro e eles realmente sabem, né, dosar bem, assim, esse suspense, assim, a trilha sonora é muito boa. O povo passava mal no cinema, você viu? Você já chegou a ver esses vídeos, o povo desmaiando no cinema, foi absurdo, e eu chorando. Daí essa história, ela foi baseada, então, nessa história real que aconteceu, só que no filme é uma menina, né, que ela é possuída, e na história real foi um menino.
E aí o começo da história, ele e a tia dele costumavam jogar aquele jogo tabuleiro de Ouija, sabe? Sim. E Pra aí, quê, gente? Pra quê? Vai depois mexer. a tia dele morre e ele continua usando o tabuleiro porque ele quer contactar com ela. E aí ele acha que está falando com ela. E tá falando com o Satanás. Não estava falando com ela. Tá ficando bom, E aí tá a ficando história bom se gravar isso esse desenrola. horário. Tá ótima essa história. Vai, continua, E Luiz. aí a história se desenrola a partir disso. Mas eram as minhas indicações mais trevosas. Deixa eu dar uma dica aqui rapidinho pra Thaís. Depois de gravar esse episódio, você vai lá ler o Ghost Story. Vai dar certo. Não, eu vou ler o Ted Bundy, porque é gente real, a gente sabe que existe também dá medo, mas é um medo mais palpável. Espírito é uma coisa que a gente desconhece e dá um medo mais abstrato. Esse que é o problema, é o desconhecido. Mas é Halloween, gente, Dia dos Muertos. A gente tem que falar sobre leituras. Aí depois dorme com a luz acesa, né? De livro, não tem nada pra indicar, não. Então eu vou indicar uma série aí, temática de Halloween. Porque Drácula, Frankenstein, Edgar Allan Poe, que vocês indicou tudo, eu li também indico, mas aí vou passar para uma arte mais audiovisual, né? E você lendo, você imagina uma coisa, mas você vendo, cagaço vem. Então, eu vou indicar Outcast, que é uma série que ela é baseada em HQs. Ela é muito boa, eu amo, porque o padre dessa série que ajuda o cara a fazer uns exorcismos, ele é um alcoólatra, ele fuma, ele jogatina, é um deboche, eu amo. Também dá uns cagacinhos já, a abertura, você já fica, meu Deus, o que está acontecendo? Também quero indicar as HQs, né, porque a série só tem uma temporada, que é muito triste, que é Constantine, também é maravilhoso, você tem que conhecer. Vê a série também, que ela é bem bacana. Quem quiser ver se gosta antes de começar as HQs, porque são, acho que umas 300 HQs, não é mesmo? Pra você ler. E o filme? Você não vai indicar o filme? O filme Constantine Filme é maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom, gente. Aquele filme é perfeito. É patrimônio cultural mundial. Exato. Entendeu? Keanu Reeves é um deus. Sim. Maravilhoso. É maravilhoso. Também vou indicar a minha série preferida do coração. Eu amo. Que junta todos esses elementos de terror clássico também, que é o Penny Dreadful. Todo mundo tem que assistir essa série, ela é maravilhosa. E eles estão com a segunda temporada, né? Mas a segunda parte, digamos assim. Que eles abordam também bastante a Katrina, né? Que é o Penny Dreadful, Los Angeles. Que tem bastante da cultura mexicana. Lida com tudo, lida com bruxa, lida com demônio, lida com Drácula, o Frankenstein tá lá. Então é muito bacana a forma como eles fizeram essa série. E também a continuação, né? Tem bastante da cultura mexicana. E eu tenho pra indicar também um outro clássico que é o Bates Motel, não é mesmo? Que é maravilhoso, que é do Psicose, pra quem não sabe. E o assassino, ele é maravilhoso, esse ator. Eu amo ele. Essas são as minhas indicações aí, meio trevosas para assistir de madrugada. Eu indico, se você quer ter um cagaço de madrugada, assistir o Outcast. Ah, também tem o Preacher. Eu gosto bastante de Preacher. Também é baseado numa HQ. Mas é um rolê, assim, muito maravilhoso também. Envolve padres fazendo coisas que não deviam. Camila ama freiras assassinas, padres devotos. A gente já entendeu, Camila. Toda vez tem essas coisas. Não tá entendendo. A identificação da falha humana. De que Mas é legal, é a parte desvirtuada da igreja cristã. Porque a gente nunca sabe a verdade das pessoas, entendeu? Aí quando mostra esse lado, eu acho muito legal, porque você mostra o lado humano também dessas pessoas. Então, Penny Dreadful é realmente assim, ela reúne, as primeiras temporadas reúnem todos os terrores clássicos, a série ambientada na Inglaterra vitoriana, que era o antro das histórias macabras, né? Muitas histórias macabras eram. Inclusive ela chama Penny Dreadful
justamente por causa dos famosos escritas que eram chamados de Penny Dreadfuls, que eram as histórias de assassinato, de terror, que eram vendidos por um penny, né? Que era como se fosse um centavo da época, e que vendiam muito, porque o pessoal amava essa coisa mais gore. Então fica aí as minhas indicações audiovisuais para você ter um pequeno cagaço. Aproveitar bem esse 31 de outubro, não é? Exato, gente. Eu ia comentar que aqui toda minha família, ela gosta de história de terror e tal, mas a gente é mais do filme, né? Então, filmes a gente realmente faz temática. Geralmente em outubro a gente consegue muito assistir legal. bastante filmes de terror, às vezes vê uns antigos que a gente já conhece, mas gosta, né? Então tem bastante isso também, mais no terror. Mas aí de audiovisual, já que a gente tá falando isso, eu gosto bastante do Invocação do Mal, que é São bons, eu já assisti. Invocação do Mal, acho que eu assisti o 1 e o 2. E assisti o Annabelle, mas achei bem ruim, aí eu nem assisti os outros. O Annabelle não é muito bom. E tem o A Freira, né? O A Freira, assisti no cinema. Eu não vi não, porque eu tenho medo. Esse eu fiquei com bastante medo. Eu vi no cinema, e aí o cinema, cara, o som é muito diferente, né? Então ele te dá... Parece que te invade em todos os sentidos, né? O filme, assim, eu tomei vários sustos. Eu sou uma pessoa muito impressionável. Eu sou muito impressionável. Então, assim, eu evito assistir filme, essa coisa audiovisual, porque audiovisual me dá muito mais medo do que ler livro, por exemplo. O livro não me dá tanto medo quanto ver o filme que tem toda aquela coisa de imagem e som, que é pra te dar susto mesmo, sabe? Que você fica com aquela imagem na cabeça. Não é uma coisa que você imaginou lendo, é uma imagem que você fica. Eu sou muito impressionável. Então, eu vejo filme de terror, depois eu fico paranoica, não quero olhar em espelho, não quero ir no escuro, eu sou esse tipo de pessoa, porque eu não desacredito, nunca vi nada, mas também não desacredito de nada. Então, eu evito. Faz muito tempo que eu não vejo filme de terror, sério. O último que eu vi agora foi o último. Como eu já tinha lido já tinha lido o livro, os filmes não me deram tanto medo, porque eu já sabia qual era o rolê. It, eu gostei mais do primeiro, assim, do segundo eu não gostei nem um pouco. Eu preferi o segundo. Eu achei que é mais fiel. Não sei. Tá. E aí toda a questão dele se reencontrando, eu achei mais legal. A gente tava conversando antes de eu assistir com um amigo nosso, eu e a Camila, e ele disse que no segundo eles apelam muito nos sustos. E aí eu fui assistir o filme. Mas é forçado, né? Não é exatamente o que o King escreveu. Eles ainda amenizaram. Essa que é a grande questão. O King escreveu aquelas coisas daquele jeito. Eles ainda deram uma amenizada. Então, assim, não é que é forçado. O King fez aquilo. Tá no livro dele. Eu achei maravilhoso. Não, mas eu acho que os recursos, assim, sei lá. Ah, sim. Então, mas é porque às vezes os recursos visuais, eles fizeram foi muito fiel. Tirando o final, porque o final não dava pra fazer com recurso visual nenhum, que é demais. Assim, eles tentaram ser fiéis ainda, e eu achei o máximo. Eles fizeram, tipo, uma zoeira no último filme do King, falando do final. Porque, tipo, os finais dos filmes do Bill são todos ruins no segundo filme. Porque todo mundo fala mal dos finais dos livros do King. E aparece o próprio King fazendo um papel, falando que o final do livro do Bill é ruim. Tipo assim, é tipo uma zoeira com o próprio King. E aí eles mudam o final de It no filme, tá? Só pra avisar. É totalmente mudado o final de It. Então eles melhoraram no filme com o aval do próprio King, porque ele tava lá. Tem um outro livro que eu esqueci de comentar ali, tá certo, é porque ele não dá muito susto, né? Que é Salem, do próprio Stephen King, que eu até lembro. É bem temático também, bem ambientado, assim, bem Halloween. Então, gente, vendo aqui no Instagram também, aproveitando a temática, quero deixar aqui de que eu indico a Convenção das Bruxas, que vai ter remake. O primeiro é maravilhoso. É um ótimo filme para essa época. Hocus Pocus também, que até as atrizes se juntaram para fazer um episódio assim rapidinho sobre as irmãs Sanderson, que eu acho também maravilhosa. Eu amava que o gato amaldiçoado tinha o nome do meu irmão, Diego. Eu amava falar que ele era um gato amaldiçoado. Ele nem ligava, mas eu achava engraçado. E também saiu a notícia que o Tim Burton, maravilhoso, vai ser o diretor da nova série live action da família Addams. O filme é maravilhoso! Eu vi o filme de live action esses dias. É muito bom, é muito legal, é muito divertido, é muito familiar. Também é coisa mais de outubro do que Família Addams. E agora vai ter uma série da Família Addams nos dias atuais, dirigida pelo Tim Burton.
Gente, Tim Burton é assim, ó, indicação de Halloween. Tim Burton. A Noiva Cadáver, o Fantástico Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack. Coraline. Enfim, Tim Burton é a cara do Halloween. Assistam os filmes do Tim Burton, qual mais que é dele? Sweeney Todd, né? Só que não tem nada a ver comigo. Edward Mãos de Tesoura. Edward Mãos de... Enfim, os filmes, todos os filmes com o Johnny Depp, do Tim Burton, assista. Que tem a cara do Halloween, né? Todos eles têm muita cara de Halloween. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio temático de Halloween. Espero que vocês tenham gostado aí das informações a respeito do Halloween, Dia de los Muertos, das nossas indicações pro mês temático. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Camila? Vocês conseguem encontrar a gente tanto no Twitter como no Instagram, no @lit sem frescura, LIT sem frescura. Deixe lá suas dúvidas, sugestões, ideias para próximos episódios. Comentem os seus livros preferidos de Halloween no nosso post do episódio de Halloween. E é isso. Falou, pessoal. Até Obrigada, a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.